não saiba, mas nós temos diversos traumas. Todos nós temos vários traumas que a gente carrega na nossa infância. E existe uma forma de trabalhar que é ir olhando cada um desses traumas pontualmente, mas existe uma outra forma da gente fazer esse processo de liberação através da sistêmica, que é simplesmente a gente liberando traumas sem precisar saber, nomear. A gente renuncia a entrar em contato novamente e, às vezes, correr o risco de até reviver e retraumatizar alguma coisa. Então, o próprio corpo, o nosso próprio corpo vai sentir aonde estão esses traumas, em que momento esses traumas aconteceram, e a nossa função aqui é simplesmente observar isso e aprender a liberá-los, tá? Então, esse é o processo que a gente vai fazer. Então, esse é um exercício que ele vai ser trabalhado sobre uma linha do tempo. Então, é interessante que tenha alguns papéis e que você escreva nesses papéis. Por exemplo, um papel para o passado, um papel para o passado. Passado quer dizer aquilo que vai ser representado antes da tua concepção, tá? Então, o passado representa o que é transgeracional. Então, vai ser um papel para o passado, um papel para o período ali, que vai representar a concepção, a tua concepção. Uma folha para cada nome, tá? Que a gente vai dispor no chão essas folhas como se fosse uma linha do tempo. Então, uma para o passado, uma para a concepção, uma para o nascimento. Uma para o presente, o teu presente, e uma para o futuro. Então, como vai funcionar esse exercício? Você vai colocar esses papéis no chão, dispostos bem como se fosse uma linha do tempo, um atrás do outro. E nessa ordem, o primeiro vai estar representado, a gente pode imaginar de trás para frente. Então, o primeiro de trás, ou o último, é o passado. Depois vai ter a concepção. Depois vai ter o nascimento. Depois o presente. Depois o futuro. E é interessante deixar um espaço entre essas folhas. Não colocar uma bem do lado da outra. Porque a gente vai caminhar por essa linha do tempo. E cada passo que você der vai estar representado anos e anos da tua vida. Então, a gente coloca o passado, dá um espaço para esse passado, coloca o nascimento, a concepção, dá um espaço, coloca o nascimento e assim por diante. Até colocar a representação do presente e na frente do presente o futuro. Então, você pode colocar no chão e você se posiciona depois de frente para o futuro e no presente, sobre a folha do presente, de frente para o futuro. Posta, a princípio, para as outras representações aqui. E aí, quem for assistir depois, faz exatamente do mesmo jeito. Eu vou te guiando nesse exercício, e aí as outras pessoas que forem assistir a gravação vão se deixando guiar também pelo exercício da mesma forma que você, tá bom? Então, vamos começar. Dispõe no chão, como se fosse uma linha, nessa ordem que eu te falei. Qual ordem? De trás para frente. Passado, concepção, nascimento, presente, futuro. Ali tu tá no presente, né? Então, qual é o... Ok. Então, agora você, isso aí, se posiciona no presente de frente para o futuro. O que é importante ter em mente?
nós vamos observar, né, aonde estão esses traumas. Quando? De que modo? De que forma? Eu já te digo para você começar, eu só vou explicar um pouquinho antes, tá, Adri? Nessa linha do tempo se encontram todos os traumas que nós fomos vivenciando ao longo da nossa vida. A partir do momento da nossa concepção, nós já começamos a entrar em contato com essas energias traumáticas que podem ter, né, vindo das nossas próprias experiências ou de experiências passadas. Então, quando a gente vai indo de trás, né, indo de costas, passando por essa linha do tempo, a gente vai percebendo certos desconfortos. Quer dizer, você vai começar a entrar em contato, talvez você já esteja sentindo alguns, você vai começar a entrar em contato com esses traumas. E qual é o objetivo? Que você ande de costas nessa linha do tempo, sem saber exatamente aonde você está. Para quê? Para que seja um processo bem guiado, bem sentido no corpo. Como que você vai sentir no corpo? Através do desconforto. Então, vão ter passos que eles vão gerar um desconforto maior, tem passos que vão gerar um desconforto menor, e a ideia é que você possa seguir dando esses passos até que você sinta que aliviou. Que aliviou. O que significa? Quando chegar no ponto de alívio, é o momento que antecedeu aquele trauma que você está liberando nesse exercício. Então, a gente vai caminhando de costas, vai sentindo esses traumas, esse caminhar muito lento, muito centrado. E esse caminhar vai acontecer até o ponto de alívio. Esse alívio vai representar o momento antes deste trauma que vai ser liberado. Cada passo representa muitos anos de vida. Então, devagar, lentamente, para que possa ir sentindo. E a meta é sentir o lugar nessa linha aonde todo desconforto tenha desaparecido. E quando encontrar esse lugar, então você para. Quando você encontrar esse lugar, então você me avisa. Pronto, encontrei. Uhum. Você pode, então, permanecer agora naquele lugar que eu vou te orientando o restante do exercício. Tá. Permanece no lugar aonde todo o mal-estar passou. Esse lugar, ele pode, inclusive, passar lá para trás, tá? Às vezes, a gente pode ir caminhando por essa linha
e perceber que está antes da concepção, em algum lugar do passado. Antes da concepção vai representar gerações anteriores. E pode, sim, os traumas serem passados de forma transgeracional. Então, detecta bem esse ponto onde todo o mal-estar passou, sem julgar os passos ou aonde você está nessa linha. Chegando nesse lugar, sinta esse lugar. Talvez dentro desse lugar, de uma forma centrada, venha algum tipo de informação, venha alguma imagem. Esse lugar representa o momento antes desse trauma. Então, quer dizer, neste lugar existem todos os recursos que, depois do trauma, ficaram bloqueados, ficaram paralisados. Então, sinta esse lugar e a gente vai pedir uma ajuda para o nosso inconsciente para que a gente possa recuperar todos os recursos que nós tínhamos antes desse trauma. E aí você pode falar para o inconsciente. Querido inconsciente, me dê agora todos os recursos que eu necessito para superar essa prova em total harmonia. Muito obrigada. Querido inconsciente, me dê agora todos os recursos que eu necessito para superar essa prova em total harmonia. Muito obrigada. Essa frase vai abrir uma força, vai fazer com que você entre em contato com uma força. E essa força, ela vai começar, aos poucos, a fazer com que você se impulsione naturalmente para ir adiante. Então, é interessante essa frase, para o inconsciente ser repetida, tantas vezes forem necessárias, até sentir essa força e sentir o quanto é natural que você comece a ser movida para diante, de volta para o teu presente. Então, esse agora é o movimento. Vai existir internamente uma transformação a partir dessa forma. Querido inconsciente, me dê agora todos os recursos que eu preciso para passar por essa prova com total harmonia. Obrigada. E você vai repetindo até sentir força suficiente. Essa é uma força que vai surgir naturalmente, não é forçada, por encontrar esse ponto do impulso natural, é o ponto que está levando para um movimento verdadeiramente fenomenológico. Perceba agora como você fica neste presente, observa como você se sente agora neste lugar. E o que esse exercício sugere? Que a gente volte para o lugar aonde nasceu esse trauma e perceba o que ali modificou. O que ali modificou. Então, aqui a gente adquiriu uma força para ir para o presente. E agora a gente vai testar se essa força é real e se eu preciso ainda adquirir mais recursos. Então, você pode voltar para aquele mesmo lugar e daquele lugar perceber como você fica. Quando chegar nesse lugar onde nasceu o trauma, permaneça nesse lugar em silêncio, perceba como você está nesse lugar e experimente como desse lugar começa a surgir uma nova força e, de novo, essa força tende a impulsionar
empurrar você para o presente se ali você adquire os recursos. Então, aqui é algo que esse exercício é muito particular para cada um, não é para cumprir tabela. A gente realiza ele de forma centrada, porque é um exercício que nos coloca em contato de novo com uma força essencial que ficou paralisada. Então, esse movimento de retornar para confirmar a dissolução desse trauma, a recuperação desses recursos é importante. Volta para esse lugar, se centra, se precisar, pedimos de novo para o nosso inconsciente todos os recursos para poder passar por essa prova em total harmonia. Agradecemos a disposição desse nosso guia sempre estar conosco. Voltamos para o presente. E fazemos isso uma última vez. Pelo menos 3 vezes para sentir essa força. Retornamos para o lugar do trauma. E dali sentimos se tem a força. Paramos em silêncio, em respeito e nos deixamos impulsar por essa força até o presente. Até que sinta o máximo de si mesmo. Até que você sinta uma força surgindo. Até que você sinta que realmente você pôde, você superou essa prova, você superou esse trauma de uma forma amorosa. Quando estiver na folha do presente, é importante ficar no presente. Nesse presente está toda a força. Toda a força que veio, que foi gerada para estar conosco agora, disponível. Quer me contar um pouquinho como foi a sua experiência? Sim. Olha, Morgana, é o seguinte, eu fui seguindo, né? E eu parei no momento, a primeira vez, antes da concepção. Porque enquanto eu estava aqui no presente, meu corpo puxava para trás, conforme você foi orientando. Aí eu fui voltando. Quando eu cheguei na concepção, eu já comecei a chorar. E ainda assim eu dei um passo antes da concepção. E ali eu tive, assim, uma liberação bastante intensa. É como se eu visse que aquele momento, a partir dali ia ser muito penoso, muito difícil, sabe, assim, ia ser, assim, sacrificante, sabe, a mesma coisa você imaginar, não era isso que eu imaginei, mas é como se você estivesse falando assim, nossa, eu vou para uma guerra, vai ser difícil. Aí, depois que eu liberei, eu tive a necessidade de voltar ainda para a parte sistêmica, né? Para a parte de antes da concepção, mas assim, adentrando o passado mesmo. Aí ali eu fiquei, e ainda tive a necessidade de dar 2 passos para trás. Aí, minto, quando eu cheguei nessa parte, antes da concepção, que é a parte sistêmica, né? Eu cerrei as minhas 2 mãos. É como se eu estivesse buscando uma força. A hora que eu peguei essa
força, que para mim era uma força ancestral, eu ainda tive a necessidade de dar 2 passos atrás. E nesses 2 passos atrás, eu entrei numa energia de essência, de pura essência, né? Quer dizer assim, antes de toda essa bagagem, eu sou uma essência. Aí, a hora que eu cheguei ali, eu consegui voltar para o presente, mas daí é como se eu tivesse... eu voltei para o presente, daí voltei na segunda, eu já voltei para essa parte da pré-concepção, né, da concepção, para ver, né, como que eu me sentia. Eu já estava assim, forte, já não tive mais a liberação do trauma, né, já estava forte. Aí eu fiquei na ponta dos pés, como se eu estivesse num trampolim. Sabe assim, quando um nadador ele se prepara para o salto, mas ele está confiante, ele sabe o que ele está fazendo, ele já não está mais assim inseguro. Aí foi uma sensação muito boa, foi uma sensação de olhar para aquela linha do tempo e falar, eu posso, eu consigo, né? Eu sei o que eu vou fazer, já não existia dor. Aí eu vim... Em que lugar tu estava ali, André? Só me lembra, aonde tu estava ali com os... Voltei na parte da pré-concepção, que foi onde eu tive a liberação do trauma. Eu voltei, orientou para voltar para o mesmo lugar para se certificar, né? Aí eu fiquei na ponta dos pés, mas assim, daí é como eu me imaginei num trampolim muito alto, e olha que eu tenho medo de trampolim, hein? Onde eu fiquei na ponta dos pés para poder dar aquele salto, sabe? Já não existia medo, não tinha assim um sentimento de insegurança, nem nada. Aí eu vim com bastante assim, segurança naquilo, com domínio daquilo, com clareza, eu já não estava perdida mais, tipo assim, nossa, eu não sei o que está acontecendo. Aí eu cheguei no presente e eu olhei para o futuro, porque eu esqueci de comentar que a primeira vez que eu fiquei no presente olhando para o futuro, aquilo era uma coisa que eu... Tipo assim, era um cansaço. Até eu estava com dor nos ombros aqui, nessa parte aqui das costas. É tipo assim, está tão pesado, está tão cansado que eu não estou conseguindo caminhar mais. E aí, nessa segunda vez, eu olhei para aquele futuro com força, sabe? Assim, tipo, eu sei para onde eu estou indo. Sabe quando você sente uma energia assim de leveza, uma energia de fluidez? Aí voltei a terceira vez para se certificar, né, que você orientou. Aí para mim estava tudo muito suave. Mas assim, eu já não tinha mais aquela força ancestral, tipo assim, nossa, eu preciso buscar essa força. Não, eu já tinha a manifestação da minha natureza. E tipo assim, aqui é uma experiência, sabe? Aí eu voltei e passei adiante, presente, e assim, eu tive a necessidade de caminhar, de me colocar no futuro. Foi muito bacana. Eu não tive mais aquela fragilidade, aquela dor, aquela impotência. Não, porque eu precisei voltar para saber quem eu era antes de eu pertencer a um sistema. Então, foi muito significativo. Sim, André, sim. Muito bacana. E voltar, né, para se certificar, foi muito importante, porque a cada volta, a primeira volta, eu senti onde estava o trauma. E o trauma, só assim que eu acho que é importante pontuar aqui, não foi um trauma de concepção, foi um trauma de pré-concepção. É tipo assim, puta merda, eu acertei isso, mas vai ser demais de difícil, vai ser pesaroso, não vai ser fácil. Sabe quando você quer, tipo, não era a intenção do desistir, mas é tipo assim, gente, sabe uma coisa que você já... É o seu pré-destino, sabe assim, o pré-destino seu, você fala assim, gente, eu vim para isso, vai ser difícil. E aí eu precisei voltar ainda para buscar essa força, como se eu tivesse... E eu fechei simultaneamente, mas eu só consegui isso a hora que eu ainda dei um passo atrás. Tipo, antes de eu precisar dessa força, eu ainda tenho uma natureza que está acima disso tudo. Foi bastante interessante, Diana.
Foi muito válido. Essa parte da concepção é bem interessante, porque no próprio tem uma linha, né, de trabalho do Projeto Sentido que fala que 9 meses antes da nossa concepção são 9 meses que influenciam muito também na formação da nossa própria identidade. A gente sabe que essa influência, segundo a sistêmica, está relacionada, né, com essas características, com essas dinâmicas que a gente vai adotando na nossa vida, que é transgeracional, mas também, através dessa linha, né, de estudo, dessa filosofia da sistêmica, a gente vê o quanto, fazendo um bom uso, vamos dizer assim, desses campos quânticos, a gente tem a possibilidade de retornar para lugares onde está ali, né, um lugar intocado antes da gente vivenciar ou simplesmente adotar, trazer para o nosso campo, né, dores, questões não resolvidas, traumas que podem vir de pessoas de outras gerações também, né? Então, como você pôde ver, a gente observa que não faz diferença muitas e muitas vezes, não vou me arriscar a dizer todas, mas muitas vezes não faz diferença a gente ficar buscando uma origem pontual de algum trauma, disso, daquilo. Esse campo, ele sabe exatamente nos guiar para onde é necessário, qual trauma é importante nesse momento da minha vida. Eu poder olhar, eu poder liberar, e lembrando que todo trauma, ele nos coloca na nossa vida situações desafiadoras para que a gente possa se lembrar que nós temos todos os recursos necessários para passar por essas, entre aspas, provas, né? Para passar por esses momentos, para passar por essas situações. E aí, muito bacana, muito enriquecedor, na verdade, a forma que você traz aí como foi a tua experiência, e mais do que enriquecedor para quem escuta, é para quem vivencia, né? Para quem está realizando esse movimento. Então, esse é um exercício que pode ser repetido outras vezes, você pode, em outros momentos, quando sentir que está em contato, sobretudo com estados de paralisia, que a paralisia, ela está muito relacionada, né, com essas emoções que ficam bloqueadas por conta de traumas. Então, dá para fazer esse exercício sem precisar pensar, aliás, não pensar em qual pode ser o trauma é a melhor coisa para fazer esse exercício, e se deixar guiar por esses movimentos do campo. Então, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade, porque foi assim, para mim, que eu já vinha fazendo liberações, né, pontuais, né, liberações pontuais, essa regressão à fonte que tudo é, ela foi, porque daí eu tive a percepção, eu já tinha percepção a nível de conhecimento, mas como existia, então, naquele ponto da pré-concepção, né, a memória do trauma instaurada, né, não tinha como manifestar essa informação sem antes tirar essa memória, né, celular, esse trauma do lugar, né? Não tem como, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, foi muito bacana, e assim, no meu caso, foi na pré-concepção, foi muito significativo, eu agradeço muito a oportunidade de estar liberando isso. Maravilhoso. Obrigada. Nos vemos, então, aí no nosso próximo encontro, tá bom? Um beijo Tá grande. ótimo. Obrigada, muito obrigada, felicidades. Até mais. Tchau, tchau.